Os quadrados de cada um na escola. O segundo segredo do sucesso da escola ensino integral. Para começar, é importante olharmos essa figura, que representa a Escola Ensino Integral do Estado de São Paulo. Nos retângulos, ou nos quadrados, temos os ingredientes da Escola Ensino Integral. O principal objetivo da Escola Ensino Integral é transformar o aluno num jovem protagonista. É transformar o aluno num jovem autônomo, competente e solidário. Para isso acontecer, precisamos consolidar a base da escola, a gestão de pessoas, o primeiro segredo do sucesso da escola. Agora vamos ao segundo segredo do sucesso da escola. É eu saber quais são os meus quadrados e também saber os quadrados dos meus colegas. Vamos iniciar pelos quadrados do professor da Base Nacional Comum. Percebam as relações de causa e efeito entre as partes. Começando pela base, a gestão de pessoas ou a gestão de sala de aula. Esse quadrado não é exclusivo do professor da Base Nacional Comum. É um quadrado de todos educadores. Na sala de aula, o professor precisa garantir que todos tenham atitudes e comportamentos sustentados pelos 4 pilares da educação. Simultaneamente, que haja relacionamentos positivos por meio de confiança e afinidade. E também, o professor precisa ser competente e precisa estar motivado. Em seguida, o segundo quadrado do professor da Base Nacional Comum é cumprir o currículo. É ensinar as habilidades programadas no guia de aprendizagem e no plano de aula. O terceiro quadrado é o aluno aprender o currículo. É aprender as habilidades ensinadas no período. O outro quadrado é a interação da sua disciplina da Base Nacional Comum com as disciplinas da parte diversificada. O nivelamento, orientação de estudos e eletivas, que também tratam da Base Nacional Comum. Importante ressaltar que, quando esta interação acontece na escola, os resultados em aprendizagem da escola dão um grande salto positivo. É impressionante. O quinto quadrado é, de novo, a gestão da sala de aula. Nesse caso, o professor da Base Nacional Comum deve interagir atividades de excelência acadêmica da sua disciplina com projeto de vida e tutoria. Isto é, interagir com professores de projeto de vida, tutores e alunos, com foco nos alunos prioritários. O sexto quadrado também é gestão de sala de aula. O professor da Base Nacional Comum deve desenvolver protagonismo na sala de aula com alunos e com foco nos alunos prioritários, junto com o professor de projeto de vida e o tutor. Olhando esses 6 quadrados, ou as 6 responsabilidades do professor da Base Nacional Comum. Quais são os principais? Quais são os 3 principais quadrados? Primeiro, gestão da sala de aula. Segundo, cumprir o currículo. Terceiro, aluno aprender o que foi dado. Percebam
as relações causa e efeito. Com gestão da sala de aula, é possível cumprir o currículo. Cumprindo o currículo, é possível fazer o aluno aprender. Por outro lado, sem gestão da sala de aula, não é possível cumprir o currículo. E sem cumprir o currículo, não é possível fazer o aluno aprender. Cumprindo os critérios destes 3 quadrados, a escola avança muito. E, sem esses 3 quadrados implantados, não é possível implantar os demais quadrados do professor da Base Nacional Comum. Outro segredo da escola: o professor precisa fazer alinhamentos com os seus colegas. Ele precisa fazer os alinhamentos horizontais com professores da parte diversificada, professor de projeto de vida e tutores. O professor precisa fazer também os alinhamentos verticais com PCA e PCG para tratar ações da Base Nacional Comum. Alinhamentos verticais e alinhamentos horizontais por meio das interfaces e interações. Está aí o terceiro segredo do sucesso da escola. Vamos agora para os quadrados do professor da parte diversificada. Vejam outra vez os quadrados do professor da Base Nacional Comum. Prestem atenção. Os quadrados dos professores da parte diversificada são quase iguais do professor da Base Nacional Comum. Estamos falando dos professores de nivelamento, orientação de estudos e eletivas. O único ponto diferente são os quadrados do currículo, que nas aulas regulares da Base Nacional Comum é necessário o professor cumprir o currículo e o aluno aprender o currículo da Base Nacional Comum da sua disciplina. Enquanto que na parte diversificada, o professor precisa ensinar e alunos adquirirem as habilidades da Base Nacional Comum que estão programadas no plano de nivelamento, no plano de orientação de estudos e no plano de eletivas. Os quadrados do professor de projeto de vida. Quase idem. Observe os quadrados do professor da Base Nacional Comum. São quase iguais do professor de projeto de vida. O que é diferente? O currículo muda da Base Nacional Comum para o currículo de projeto de vida. Ensinar e aluno aprender as habilidades programadas de projeto de vida. Outro ponto diferente é o item 4. Não existe para o professor de projeto de vida a interação da disciplina da Base Nacional Comum com professores da parte diversificada. Os quadrados do tutor. Os quadrados do tutor são muito parecidos com os quadrados do professor da Base Nacional Comum. O que muda? Muda de gestão de sala de aula para a gestão da sessão de tutoria, mas os critérios são os mesmos. Muda também o currículo, da Base Nacional Comum para o currículo de tutoria, com habilidades e atividades diferentes. O tutor tampouco possui a responsabilidade de interação da disciplina da Base Nacional Comum com as disciplinas da parte diversificada. É importante ressaltar que o tutor tem uma responsabilidade muito grande no item 5. Interagir, tutoria com excelência acadêmica e projeto de vida com professores da Base Nacional Comum e professores de projeto de vida, sobre todos os seus tutorandos. E, individualmente, com cada tutorando, interagir, trabalhar a excelência acadêmica e projeto de vida com foco nos alunos prioritários.
Idem para protagonismo no item 6. Desenvolver protagonismo na tutoria com cada tutorando e ter foco nos alunos prioritários, junto com professor de IPV e professores da Base Nacional Comum. Os quadrados do professor coordenador de área. Observem com muita atenção as responsabilidades, os quadrados do professor da Base Nacional Comum outra vez. As responsabilidades, os quadrados do professor coordenador de área são os mesmos do professor da Base Nacional Comum. Muda somente o escopo de disciplina para área. Repito, as responsabilidades, os quadrados do professor coordenador de área são os mesmos do professor da Base Nacional Comum. Muda somente o escopo de disciplina para área. Vamos para os quadrados do professor coordenador geral. Outra vez. Observe com muita atenção as responsabilidades dos quadrados do professor da Base Nacional Comum outra vez. As responsabilidades, os quadrados do professor coordenador geral são os mesmos dos professor da Base Nacional Comum. Muda somente o escopo de disciplina para escola. Repito, as responsabilidades, os quadrados do professor coordenador geral são os mesmos do professor da Base Nacional Comum. Muda somente o escopo de disciplina para escola. Os quadrados do vice-diretor. Os quadrados do vice-diretor são iguais do professor de projeto de vida. Muda somente o escopo de disciplina de projeto de vida para projeto de vida na escola. Repito, os quadrados do vice-diretor são iguais do professor de projeto de vida. Muda somente o escopo de disciplina de projeto de vida para projeto de vida na escola. Os quadrados do vice-diretor também são iguais do tutor. Muda somente o escopo de tutoria de aluno para tutoria na escola. Repito, os quadrados do vice-diretor são iguais do tutor. Muda somente o escopo de tutoria de aluno para tutoria na escola. Os quadrados do diretor. Finalmente, garantir que cada um da escola saiba quais são os seus quadrados e os quadrados de cada colega. O segundo segredo do sucesso da escola. Garantir que cada um da escola faça os alinhamentos verticais e horizontais, através das interfaces e interações. Esse é o terceiro segredo do sucesso da escola, assunto a ser tratado numa outra ocasião. Garantir o PDCA nas atividades relevantes, principalmente nas atividades relacionadas com os quadrados de cada um. Esse é o quarto segredo do sucesso da escola. Garantir o uso dos PPPs, os procedimentos passo a passo, que é o PDCA das atividades relevantes da escola. O quinto segredo do sucesso da escola. Antes de tudo isso, é preciso garantir eficácia em gestão de pessoas. Primeiro, garantir educadores e alunos com comportamentos e atitudes sustentados pelos 4 pilares da educação. Segundo, garantir educadores e alunos com relacionamentos positivos com confiança e afinidade. Terceiro, garantir que educadores sejam competentes e estejam motivados. Isso é gestão de pessoas. O primeiro segredo do sucesso da escola. Para finalizar,
Vejam essa figura. Está aí o resumo do que foi abordado neste vídeo. É o resumo do que o diretor precisa garantir na escola. Tenho que confessar, poucos gostam dessa figura. Gostam porque se enxergam nela com os seus quadrados. E outros, a maioria, não gosta dessa figura. A acham com excesso de quadrados e com muitas setas. Daí ficam confusos. Jorge Guzzo.